Vamos lá, pessoal, eu quero começar nesse domingo falando com você sobre a situação de um titular que pode deixar o Internacional no final do ano. A gente sabe que o Inter precisa de vendas, isso não é de hoje, não é da atual gestão, é algo que vem acontecendo nos últimos anos. Chega no final do ano, o Inter precisa vender jogadores, geralmente jogadores importantes, para fazer caixa. Afinal, a situação financeira do Colorado, todo mundo sabe que é uma grande porcaria, é muito difícil, e as vendas são necessárias para conseguir manter o mínimo de saúde financeira. E tem então um titular que vem crescendo a possibilidade de deixar o Inter na próxima janela de transferências. Desde sexta-feira eu conversei com algumas pessoas importantes do Internacional em relação à situação de um jogador em específico, que está muito em evidência na imprensa. Eu estou falando do goleiro Sérgio Rocher. Isso porque o Rocher pouco vem atuando, vem fazendo um péssimo ano de 2025 pelo Internacional. Foram somente 15 partidas dos 50 jogos disputados pelo Inter no ano. Ou seja, ele atuou em somente 30%. O Inter foi campeão gaúcho sem a participação do Rocher. O Antony entrou, deu conta e o Inter foi campeão invicto de um campeonato que, embora não valha tudo aquilo, era um campeonato muito importante para o Internacional nesse momento. E o consenso é o seguinte, de valorização, me disseram que é um jogador de seleção, que é um jogador muito experiente, identificado com o Internacional e também uma das lideranças do elenco colorado. Então foi muito exaltado isso nessas conversas que eu tive. Mas também houve um consenso em relação a uma outra coisa, que se chegar para o Inter uma proposta vantajosa no final do ano, a tendência é que o Internacional esteja aberto a negociar o Rocher. Então, se algum clube chegar com uma proposta financeira boa para o Inter deve sim vender o seu goleiro. E justamente 3 fatores pesam para essa possível venda no final do ano. O primeiro deles, mais óbvio, é que o Rocher vem deixando o Inter na mão durante todo o ano de 2025. E, por outro lado, o Antony sempre quando entra, ou quase sempre quando entra, vem dando conta do recado. Vou repetir, o Inter foi campeão gaúcho sem o Rocher, com o Antony dando conta do recado. Então há um entendimento de que hoje o Inter está muito bem servido em relação a goleiros. Outra coisa que me foi dita, que vendendo o Rocher, um goleiro, e ressaltando ao entendimento de que o Inter está muito bem servido com as outras opções, o Inter pode ter um respiro a mais para não precisar vender outros jogadores importantes, jogadores de linha, jogadores que hoje estão servindo mais ao Internacional do que o próprio Rocher, que vive lesionado. E também há um outro ponto muito importante, que o Rocher tem contrato com o Inter até o final de 2026. Então, a partir da metade do próximo ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do futebol mundial e deixar o Inter de graça no final da próxima temporada. Então, essa próxima janela de transferências pode ser a última oportunidade de o Inter ganhar algum dinheiro com o Rocher. Então, tudo isso vem sendo pesado, tudo isso vem sendo analisado. E há, sim, essa possibilidade cada vez mais forte de Rocher ser vendido pelo Internacional nessa próxima janela de transferências. É uma liderança, é um jogador de seleção, mas que vem deixando o clube na mão e vem deixando também essa pulga atrás da orelha nos dirigentes colorados. Assim como eu, aliás, que também tô com uma pulga atrás da orelha contigo, que assistiu esse vídeo até agora e não te inscreveu no canal, não deixou um like. Não é possível. Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações no sininho para não perder absolutamente nada e deixa teu like. Aliás, o like serve tanto para quem não é inscrito, quanto principalmente para quem é inscrito. Não é possível que tu tá aqui comigo há um tempão e não sabe como é que funciona, né? Deixa o teu like que ajuda demais. E se tu estiver assistindo pelo celular, tiver o botão Hypar aqui embaixo, ou Hype, aperta nele, é gratuito e me ajuda pra caramba. Seguindo, o Inter venceu o Passo Fundo nesse final de semana, em jogo treino, com uma nova dupla no ataque. Afinal, Borré e Carboneiro estão à disposição da seleção e muito provavelmente não vão estar à disposição do Ramon Dias para esse retorno do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol. E a dupla titular no ataque deve ser Romero e Vitinho, com Alan Patrick como falso 9. E aí tem uma coisa que a gente precisa conversar e precisa ser analisada. Ricardo Matias e Gustavo Prado.
Porque são dois guris que sempre que entravam ou quando vinham entrando, vinham dando boa resposta na medida do possível, mesmo com toda aquela desorganização tática que acabou virando o time do Roger Machado. Só que parece que ambos agora vão ser, escanteados pelo Ramon Dias. Porque tudo bem, a dupla titular é Vitinho e Carboneiro, rendeu muito bem contra o Botafogo, foi muito bem, não tem o que mexer. Mas mesmo sem o Carboneiro, mesmo sem o Borré, que hoje é a primeira opção no banco de reservas, o Ricardo Matias não entra mais, não ganha mais chance como titular. E aí tu pode me dizer, não, mas é que o Ricardo Matias é um jogador mais pesado, é um centroavante, pode não se encaixar nesse 3-5-2, e aí tudo bem. E o Gustavo Prado? O Gustavo Prado tá na mira de times do futebol europeu. O Internacional já recebeu sondagens por ele, é um jogador que está sendo valorizado. Realmente, o Romero, que nem atacante vai entrar como titular na falta de Carboneiro e Borré? Não tô criticando o Ramon Dias, ele entende muito, já falei por aqui, rasguei elogios, é um cara com 17 títulos no currículo, o treinador argentino mais vencedor da história, só realmente me chama atenção, que parece que esses dois guris estão fora dos planos. Não digo fora dos planos, mas passaram lá para trás na fila, principalmente o Ricardo Matias. Afinal, nas substituições do Ramon Dias, a gente vê que quando ele vem precisando mudar no ataque, ele tem dado preferência para o Borré e não para o Ricardo Matias. Inclusive, Emiliano Dias disse em entrevista coletiva recente que o Borré é um grande jogador, que conta muito com a admiração deles e que todos os clubes que eles já foram, eles tentaram contratar o Borré, tentaram levar o Borré. Me parece que o Ricardo Matias passou lá pro final da fila, caiu lá para trás na hierarquia. Vamos torcer que dê certo. E agora chegou aquela hora bacana da tua participação por aqui, deixa aqui nos comentários. Tu, se fosse dirigente do Inter, venderia Rocher no final do ano, sabendo que ele tem contrato até o final de 2026? Ou trabalharia numa renovação para prorrogar esse vínculo com o Internacional? Vamos trocar aquela ideia por aqui. E também sobre essa nova dupla, eu quero saber a tua opinião. Pelo menos nova dupla contra o Mirassol. Romero e Vitinho. Gostou? Acredita que poderia ter entrado o Prado, Tabata, o Ricardo Matias? Vamos trocar aquela ideia. E também me segue nas outras redes sociais, tem vídeos diários sobre o Inter e também sobre o mundo da bola. Vídeos curtos, rapidinhos, com tudo que tu precisa saber. Todos os links estão aqui na descrição. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.